tentando capturar o principal suspeito de ter cometido o assassinato. E sobre esse assunto nós vamos estar conversando agora com Giancarlo Miranda, ele que é diretor jurídico do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis aqui de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Giancarlo. Bom dia, ouvintes. Tem notícia já? Só fazer uma correção que é policial civil. Né? Aliás, policial civil. Existe já alguma informação sobre a prisão do suspeito ou não? Há vários policiais na região, né, determinados em localizar o autor, né, e fazer a prisão. Mas por enquanto, até que a gente tem notícia, ainda não. Tá certo. Essa situação levou a uma discussão também sobre a preparação dos policiais civis, né, para no desempenho das suas atividades. Embora, por exemplo, esse caso esteja relacionado, o policial estava de folga, por exemplo, né? Existe realmente essa preocupação com relação à preparação dos policiais? Ou seja, eles passam por um treinamento periódico, uma qualificação ou não? Sim, eles passam, né? Nós tivemos alguns anos aí que não tinham esses treinamentos periódicos, geralmente só nos cursos nos quais o policial almejava promoção, e tinham esses cursos de tiro, de manuseio das armas, de abordagem. Agora, esse ano já teve 3 cursos, né, de atualização dos policiais. A gente acredita ali que foi uma fatalidade, né? Ele, no desempenho da função, o meliante, o autor lá de um disparo, ele estava protegendo uma pessoa que nem conhecia, ele foi alvejado, reagiu, né? E aconteceu essa fatalidade, né? Um colega nosso, policial, 24 horas, né? Ele dentro de casa, ele trabalhando, ele continua sendo policial. A sociedade sempre precisa do policial. Se acontece qualquer coisa com você tendo um vizinho policial, um amigo policial, se liga para ele. Então o policial não tem uma carga horária específica. Ele é 24 horas, não existe folga. Essa é uma característica da profissão, e que às vezes, quando acontece um episódio como esse, ela retoma, né? Ela volta à tona, né? O policial, ele não deixa de ser policial ao longo da existência dele, né? Ele, presenciando um crime, aliás, qualquer cidadão que presencia um crime tem uma obrigação com a segurança pública, muito mais o policial, né? Sim, qualquer um deve, né, prender alguém em flagrante. O policial tem o direito, ele tem o dever de fazer isso, né? Estando de folga ou a trabalho. Então ele está a trabalho 24 horas. Ninguém fala que o policial aposenta. Não existe o policial aposentado, ele continua trabalhando. Todos que conhecem os policiais aposentados, ou então que foram recém-nomeados, o trabalho deles é 24 horas. A gente trabalha, todos os policiais têm por si o objetivo de trabalhar para defender aquele que ele não conhece. Ele protege alguém que não conhece. Ele dá o sangue, no caso, a gente dá a vida por quem a gente não conhece. A gente protege a sociedade. É essa a função do policial. E nisso acontece a fatalidade. Qual que é o instrumento de trabalho do policial? A gente sempre diz, não é a arma, não é o gengivo, mas sim a vida, né? E às vezes a gente acaba pagando com a própria vida durante o nosso trabalho. Giancarlo, outro episódio mais recente também foi mais ou menos a mesma coisa. Lembra em Ponta Porã, me parece, um policial civil também saindo da academia, né? Ele viu um crime sendo praticado, ou seja, o furto de, acho que era uma motocicleta. Ele foi tentar prender o criminoso e ele acabou sendo morto, né? Então são duas situações assim, de policiais que estavam de folga e, né, foram tentar prender o suspeito de estar cometendo aí um crime e acabaram sendo mortos, né? Nesses casos aí, por exemplo, me parece que não é só, não pesou muito a questão da preparação técnica. O que a gente percebe, pelo menos a minha percepção, é o seguinte: as pessoas hoje estão cometendo crimes muito mais com um sangue frio, tá? Assim, comete o crime como se fosse a coisa mais normal. E eu acho que ainda muitos policiais, eles ainda trabalham com aquela mentalidade de que a situação é a mesma ainda. Você só tem que se preparar, né? No confronto ou quando você vai prender um criminoso, que seja assaltante ou bandido, ou seja assim, né? E não está preparado, por exemplo, uma reação dessa. Você não acha que a academia também deveria preparar, ou seja, tem que se fazer um estudo do comportamento, né, da violência no país, que mudou muito o perfil da violência no país, né? Com certeza. A gente tem visto aí o aumento da criminalidade, não só em Mato Grosso do Sul, mas no país, né? E os policiais também têm que se especializar, porque você vê, a bandidagem se especializou, aumentou a criminalidade, é roubo, é homicídio. Então o policial, ele não pode deixar de observar todas as normas regulamentares, as técnicas, ao abordar qualquer pessoa. É importante
que ele tenha isso atualizado. É importante ele chamar o apoio quando necessário. É importante ele se manter atualizado, né? Isso o sindicato vem atuando junto com a Delegacia Geral no intuito de estimular os policiais a continuarem se especializando, a continuarem trabalhando e aperfeiçoando suas técnicas. É isso, que eu ia falar bandidos, contigo, né? O papel do sindicato nessa discussão, né? de fomentar essa discussão e colocar em pauta essa questão da preparação. Sim, sim. O sindicato ele sempre pleiteia junto ao governo do estado, à Secretaria de Segurança Pública, à Delegacia Geral, cursos permanentes, né, de aperfeiçoamento, de manuseio, de abordagem, no intuito que os policiais sempre estejam preparados, permanentemente. A gente tem que trabalhar com academias mais duradouras, né, as técnicas operacionais, elas com mais afinco, com pessoas especializadas trabalhando nisso. E o policial, por si só, ele tem que ter consciência que hoje em dia a criminalidade não é mais aquela. Hoje a gente tem pessoas especializadas no crime. O mundo hoje do crime virou uma faculdade. Então a resposta que a polícia tem que dar, a resposta que a justiça tem que dar, ela tem que ser uma resposta à altura. E a gente não pode deixar a bandidagem correr solta. Mas sim, a polícia tem que comandar isso aí. Então a resposta que a polícia tem que dar é a gente deter todos esses indivíduos. A gente não pode deixar um crime desse passar impune. Quando um policial cai em combate, o Estado sangra. A gente não pode deixar. A sociedade tem que se comover com um fato desse. E precisa reforçar a parceria, né? Cidadão, segurança pública, né? Com certeza, né? O policial é um amigo do cidadão, né? É aquele ombro amigo, aquele que protege. Então a gente não pode passar em branco numa situação dessa. Se você vê as páginas da imprensa aí, foram notas em razão da morte desse policial. Enquanto a gente vê em São Paulo, a questão do policial militar que acabou alvejando aqueles 2 adolescentes, está preso. A gente vê 2 pesos, 2 medidas, né? Cadê os direitos humanos falando desse policial que foi morto em Itacuru, nosso colega? Então a gente tem que pensar bem e falar quem que é nosso colega, quem que é nosso amigo. É o policial civil, policial militar, é aquele que defende o direito de a gente ir e vir, o direito da nossa família em casa, aquele que não deixa acontecer os crimes e aquele que investiga e soluciona os crimes. Giancarlo, você tocou até num assunto que eu queria abordar aqui, é que a gente ouve muito, por exemplo, o policial hoje, ele trabalha muito com receio de adotar alguns procedimentos, como você disse aí, né? O policial acaba morrendo porque muitas vezes ele fica até com medo de dar um tiro num bandido, num criminoso. Por quê? Porque ele corre o risco, além da opinião pública, né, ou condená-lo, ou pelo menos repreendê-lo por essa atitude, ele ainda corre o risco de responder um processo administrativo, né? Então, como é que fica a cabeça do policial nessa situação, né? O que fazer, né? O policial ele tem um dever de agir com legalidade. E todos agem dessa forma, né? Às vezes ele tem um receio da sociedade, ou então do próprio poder judiciário recriminar algumas ações. Mas ele agindo dentro da legalidade não há o que temer, né? É a função do policial agir dentro da legalidade. Ocorrendo um crime, ou ele vendo um crime ocorrendo, ele tem que intervir, tem que agir. Então não há esse receio. O que acontece, às vezes, é uma interpretação equivocada das ações policiais. O policial executou, o policial agiu de forma temerária. A gente tem que analisar que o policial ele tem 2 segundos para pensar em uma ação. Enquanto a sociedade tem uma semana inteira, um ano inteiro, o Poder Judiciário tem processo que se arrastam 5 anos para decidir. O policial tem aquele momento. É um piscar de olhos para ele decidir se ele atira ou não atira, qual vai ser a intervenção dele. Por isso ele tem que estar extremamente preparado e agir rápido. Tá certo. Bom, Giancarlo, a gente agradece então a sua participação aqui, você é diretor jurídico do Sindicato da Polícia Civil, né? E vocês estão acompanhando a investigação então lá em Itacuru, né? Por enquanto não tem notícia se o cidadão lá, o bandido fugiu, tá na fronteira, atravessou a fronteira. A notícia que temos até agora é que ele está na região ainda, né? Policiais de toda a região, de Naviraí, de Ponta Porã, de Dourados, estão lá, inclusive de Campo Grande, estão acompanhando o caso, há o apoio de outras corporações também, estão lá fazendo vasculhando, varreduras, na tentativa de localizar o autor e prendê-lo, né, e levá-lo para a justiça, que todo mundo tem essa vontade de fazer, porque não podemos deixar um crime dessa magnitude passar impune. Inclusive na segunda-feira eu fui lá, a gente acompanhou as buscas, demos o apoio para a família, foi uma situação muito triste mesmo. Eu conheci o José Nivaldo, era um colega meu, e a gente não pode deixar que isso se torne rotina. O Estado não pode deixar, a sociedade não pode deixar
Então, nosso trabalho é localizar esse autor e mostrar que a Polícia Civil continua trabalhando, que a Polícia Civil está determinada em trabalhar pelo estado de Mato Grosso do Sul e não deixar que a bandidagem corra solta. Tá certo então, Jean Carlos. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal CDB. Muito obrigado. Bom dia.